Oi, meus alunos, tudo bem? Vamos dar continuidade aos estudos com o nosso livro literário, que a gente já vem estudando já há algum tempo. E hoje nós vamos dar continuidade nas reflexões sobre as histórias contidas nessa novelinha, né? Que é o nosso livro, Os Meninos da Rua da Praia, do autor Sérgio Caparelli, como vocês já sabem, não é verdade? Bom, nas aulas anteriores, nós paramos naquela ficha literária que vocês fizeram a interpretação, o estudo, onde contou a história, naquela partezinha da história dos meninos no Café Rian com a tartaruguinha. A história continua, a história se segue. Depois desse episódio lá do Café Rian, em que os três tomam café com a tartaruguinha, eles saem para a venda de jornal. E como esses meninos saem para vender jornal nas ruas de Porto Alegre, eles conhecem muitos personagens, muitas pessoas, com cada um com as suas histórias, com o seu jeito de viver, com o seu jeito de encarar a vida. E aqui na página 38 até a página 52, nós vamos ver histórias de três personagens. Dois desses personagens os meninos encontram na rua, um deles é o seu Pantaleão. Quem leu sabe que o capítulo que fala sobre o seu Pantaleão, ele tem como título assim: Mágica mesmo é a vida. Mágica mesmo é a vida. Por que tem esse título? Mágica mesmo é a vida. Começa pelos próprios trajes do seu Pantaleão, que os meninos, o que chamou a atenção no seu Pantaleão dos meninos é justamente a roupa dele. Ele usava tipo um chapéu, uma cartola, né, de mágico, e isso chamou a atenção dos meninos. Ele estava lá na banquinha deles e os meninos acharam que ele seria um mágico, então se aproximaram dele juntamente com a tartaruguinha e começaram a conversar com o seu Pantaleão. E o seu Pantaleão, como sendo um senhorzinho muito alegre, como se vê no livro, ele disse para os meninos que hoje ele estava muito feliz, porque ele estava ouvindo o canto do curió dele. E pediram para os meninos ouvirem, e os meninos ficaram atentos, tentando ouvir que canto de curió era aquele. Então, alguma coisa chamou a atenção dos meninos. Era uma lata, tipo aquelas latas antigas de biscoito, talvez não seja do tempo de vocês, é claro, mas antigamente os biscoitos vinham em latas, e em latas decoradas, né? E tinha lá na mesa do seu Pantaleão uma mesa com uma lata. Isso chamou a atenção dos meninos. E eles começaram a conversar com o seu Pantaleão sobre o que teria dentro daquela lata. E o seu Pantaleão explicou que lá dentro estava o canto do curió. E aí os meninos ficaram se indagando, como que ele prendeu o canto do curió dentro de uma lata? E aí tem todo o desenrolar do capítulo vai mostrar que o seu Pantaleão, na verdade, ele disse que conseguia prender o canto do curió lá dentro só com a imaginação dele. E que ele conseguia escutar o canto do curió com o coração. Esse seu Pantaleão, ele era um vendedor ou um colecionador, ou um vendedor, ou um trocador de selos e de moedas antigas. Isso é uma coisa que não é do tempo de vocês também, mas quando esse livro foi escrito, era muito comum as pessoas colecionarem, trocarem selos ou moedas. Ó, tá ele aqui na banquinha dele de selos e moedas. E os meninos acharam bem interessante essa questão dele falar que prendia o canto do curió dentro de uma lata para ouvir quando ele quisesse. Então, assim, onde ele diz aqui no capítulo que mágica mesmo é a vida, mágica mesmo é a vida, isso nos faz refletir assim, que o seu Pantaleão, ele era uma pessoa que encarava as coisas da vida de uma forma leve, de uma forma suave. Hoje em dia a gente vê assim, até mesmo jovens tão desencantados com a vida. Ah, tudo acabou, não tem mais jeito, estou depressivo, estou no fundo do poço. E aí o seu Pantaleão está aí para nos dar uma lição de que nós devemos encarar a vida de uma forma mais suave, de uma forma mais leve e até de uma forma mágica, não é verdade? Mas, continuando, os meninos continuam a sua venda de jornais e mais à frente eles encontram uma mulher que não tem nem nome. Eu que coloquei assim, mulher da gaita, porque não aparece o nome dela. Bom, essa mulher, ela está na praça, os meninos se deparam com a cena lá, né? A mulher na praça, com 6 filhos em escadinha,
Vou mostrar aqui para vocês, com os 6 filhos em escadinha, tocando gaita e o chapeuzinho do lado para receber as moedas. Isso chama também a atenção dos meninos. Os meninos se compadecem até da situação dela, cujo título mesmo do capítulo é: já imaginou se tem jeito, coração maior que o peito? E aí essa mulher, eles começam a conversar com ela, né? A mulher com uma canção e com uma expressão muito triste, tocando uma canção muito triste, e os meninos começam a conversar com elas. Aí os meninos descobrem que essa mulher, na verdade, ela diz assim, que eu estou aqui porque eu não tenho onde morar. Eu vim embora para esse lugar porque eu não tenho onde morar. Então ela está tocando música, arrecadando moedas para sustentar os seus 6 filhos. E aí o Tônio, como tem um coração muito bom, pega das suas moedas, tira da sua pobreza e ajuda aquela mulher, coloca as moedas no chapéu. Por isso que o título do capítulo é: já imaginou se tem jeito, coração maior que o peito? E a tartaruguinha, ela escuta toda aquela conversa, ela escuta a mulher dizer que não tem terra, que não tem onde morar. E ela fica pensando na sua inocência: como que um lugar tão grande, um planeta tão grande, alguém não tem onde morar? Então isso também nos faz refletir a história da mulher da gaita. Assim como a tartaruguinha pensou, nos faz pensar também que o nosso planeta é tão grande, mesmo assim há pessoas com tanta terra, com tantas casas, e há outros sem casas também. Então esse livro ele nos leva a refletir sobre coisas da realidade, sobre muitos problemas que muitas pessoas enfrentam. E a história continua. Chega o fim do dia da venda de jornais, que é decidida entre os meninos que hoje a tartaruguinha ficaria com o Tizil. E aí o capítulo que se segue tem o título: o Tizil, você viu, você viu, você viu? Ou seja, o Tizil aqui parece estar em fuga. Por que será? Bom, nós vemos claramente que a família do Tizil tem um problema muito grande. O pai do Tizil é o Seu Osnildo, que é o próximo personagem que nós vamos falar aqui. Seu Osnildo. Seu Osnildo, ele causa muito sofrimento para a família dele, porque ele tem um problema muito sério com o alcoolismo. Nós vemos aqui a narrativa que a família do Tizil não é como a família do Tônio. A família do Tizil é pobre, como a família do Tônio, mas na família do Tônio tem muito aconchego, tem muito carinho. O pai do Tizil é carinhoso com ele, embora não tenha dinheiro também. Mas a família do Tônio, além de ter todos esses problemas, que na família do Tônio tem problemas financeiros, mas isso tudo é agravado pelo problema do alcoolismo do Seu Osnildo. Seu Osnildo é um homem agressivo, ele bate na mulher, bate na irmã, nos irmãos do Tizil, bate nele também. E isso causa um enorme sofrimento para a sua família, né? E o Tônio chega, inclusive, a dizer: eu vou fugir de casa, qualquer hora dessa eu vou fugir de casa. E ele aparece aqui bem triste, com a tartaruguinha no peito. E a tartaruguinha sente, claro, toda essa tristeza que o Tizil também sente. Tem até um momento aqui, na narrativa, que o Seu Osnildo diz assim: me empresta aí umas moedas, me empresta aí uns cruzados. E aí o Tizil, com medo de apanhar, ou da mãe dele apanhar, a mãe dele intervém, né? E diz: deixa o menino, Osnildo, deixa o menino em paz, com o dinheirinho dele, da venda de jornais dele. E o Tizil, com medo de apanhar, claro, né? Ele entrega esse dinheiro. Ele diz: pega aí no meu bolso. E aí o pai dele, muito grosso, diz: eu não sou seu empregado, pegue você e me dê. Ou seja, além de dar o dinheiro, ele tem que ir lá pegar e entregar na mão do pai. E aí o pai sai com esse dinheiro, claro que não é para comprar comida, não é para comprar pão, como na família do Tônio, não é para comprar batatinha, é na verdade para ele beber. E aí ele volta carregado pelos amigos em casa, começa uma nova sessão de briga, de violência, de espancamento da família, que é o que ele faz. Bom, aí vocês dirão: professora, mas por que tem nesse livro uma narrativa tão forte, de cenas assim tão fortes? Porque esse livro, ele retrata muitas coisas da realidade. Vocês acham que não tem muita família sofrendo com isso? Vocês acham que não tem, talvez, algum jovem na nossa cidade, alguma criança sofrendo com problemas do alcoolismo? Eu não digo que o Seu Osnildo seja o vilão da história, mas que o alcoolismo, sim, é um grande problema que muitas famílias
enfrentam. Então, esse livro nos traz assim, histórias muito interessantes com uma desses 3 personagens. E na nossa atividade de interação online, eu quero que vocês gravem um áudio ou uma mensagem de texto falando sobre algum fato que você tenha achado interessante ou marcante em um desses 3 ou dos 3 personagens, e vocês vão me mandar para a gente conversar, para a gente debater, para a gente interagir, tá certo? Então eu aguardo as respostas de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Só antes de finalizar, eu gostaria de ler aqui uma parte que eu achei bem interessante. Ainda lá naquele episódio com o seu Pantaleão, o Tonho pega a tartaruguinha e começa a mostrar o que são selos para ela, explicar. Ele acha que ela é inteligente, né? E ela é mesmo. E aí ele diz assim para ela, ele mostrou os selos e explica. Ele diz assim, olha que lindo. Tartaruguinha, ele diz, né? É um selo. A gente cola no envelope. Dentro tem palavras escritas, uma carta. São palavras dormindo, esperando alguém ler. Com os olhos, qualquer um pode acordar as palavras. Olha que lindo, olha o que o Tom pensa sobre a leitura. Com os olhos, qualquer um pode acordar as palavras. Quantos livros dormindo por aí não tem, né? Que bom que agora nós, do 9º ano, estamos despertando as palavras deste livro aqui com a nossa leitura. Espero que não fique só neste, que possamos ler muito mais, tá certo? Um abraço, espero que tenham gostado.